E hoje nós vamos continuar a enxergar, a olhar para isso, por meio da genealogia que se encontra no capítulo 5 de Gênesis. São os descendentes de Adão, o nosso primeiro pai, que estão aí devidamente listados na Escritura. E eu não sei se você já observou, se você lê a Bíblia constantemente, você já observou isso, que a Bíblia é cheia de listas. Cheia de listas. E se a Bíblia é palavra de Deus, e nós queremos isso, e ela é palavra de Deus inspirada, nós queremos isso, e se o propósito das coisas na palavra de Deus são nos trazer a verdade de Deus, as listas são inspiradas. E existe nelas, obviamente, uma mensagem que tem valor teológico. E aqui vem, talvez, o grande segredo para você ler qualquer dessas listas que aparecem na Bíblia. E você aí, que é esse crente sério, faz leitura anual da Bíblia, e que pula as listas, Deus está vendo. Tá? Deus está vendo. Quando a gente leu a Bíblia lá em casa, quando os meninos estavam alfabetizados, nós começamos a ler a Bíblia em Gênesis 1:1 e fomos lendo. Eles tinham 6, 7 anos de idade. E eu tenho uma confissão a fazer. Pulei 1ª e 2ª Crônicas. Não é verdade? Nina nunca perdoou isso. E paramos em Isaías 37, não me pergunta por quê. Mas elas são importantes, estão na Escritura, são palavra de Deus e nós precisamos entendê-la. E hoje a gente vai fazer então esse exercício teológico de estudar Gênesis capítulo 5. Eu vou ler os primeiros versos apenas, 1-5 de Gênesis, e aí nós vamos depois meditar e caminhar. Dependendo do quanto você aguentar, depende até onde eu vou hoje, tá? Eu faço uma leitura escaneada assim dos rostos na minha frente. Quando eu percebo que tem 5 ou 6 que dormem todas as vezes. Esses não servem, esses eu já sei. Se esses 5 ou 6 não estiverem dormindo, aí eu fico preocupado. Mas quando os demais começam a dormir, aí eu tenho bom senso. Diz assim o texto da Escritura. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E morreu. Vamos orar? Senhor, nós estamos mais uma vez, mais uma manhã, reunidos aqui diante da Tua Palavra. E nós buscamos, ó Deus, diante dessa Palavra Tua que é santa, a orientação do Teu Espírito Santo, a iluminação desse que inspirou essa Palavra para que nós a tivéssemos. E nós rogamos, ó Pai, que o Senhor nos dê compreensão, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor, pela Tua Palavra, Pai, nos dê temor, que é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, de não atentar para a Tua lei e para a Tua Palavra, e nos ensina a fazer a Tua vontade. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
Agora vocês já acostumaram. Primeira coisa que eu pergunto quando eu chego de manhã e depois da oração, a grande história da Bíblia. Dizem que as únicas coisas que vocês vão lembrar daqui são essas 4 palavras e as 3 frases atrás da porta do banheiro. Para quem teve ontem à noite entendeu. Mas isso pelo menos vocês vão levar com certeza. Lembra, a grande história da Bíblia: criação, queda, redenção, consumação. Quando nós nos encontramos no meio dessa história, que é a história de Deus, que é a história da Bíblia e que depois é a continuidade da história do mundo, nós estamos vivendo a história da redenção. No caso, você é um desses que no século 20 e 21, acho que não tem ninguém aqui do 19, aliás, tem uns que parecem, mas nós estamos aqui e nós somos parte da história da redenção hoje. Esse auditório é muito interessante, porque ele é um mix, né? Normalmente nós nos reunimos nas nossas igrejas locais, e nas nossas igrejas locais nós temos ali uma semelhança maior na doutrina, as nossas afinidades, as nossas amizades, é o corpo de Cristo. A igreja local, gente, nunca despreze a igreja. A sua igreja é a manifestação clara dessa história da redenção. É a noiva de Cristo e a sua congregação local é uma manifestação clara disso. Não despreze a reunião do povo de Deus, não despreze o ajuntamento do povo de Deus. Tem crente que deixa de ir na igreja por qualquer motivo, chapinha, né? Já vi crente não ir na igreja porque a chapinha não está pronta. Não dá certo, gente. É a coisa mais séria que nós fazemos na vida, é essa reunião com o povo de Deus. Mas aqui eu tenho um mix diferente, eu tenho gente de várias congregações locais aqui reunidos, e é uma expressão bela desse corpo universal de Cristo. Em outubro eu fui participar de uma conferência relativa à celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, lá em Wittenberg, lá na Alemanha, lá onde Martim Lutero supostamente pregou as 95 teses naquela catedral, e ali eu tive um auditório ainda diferente, porque eu tinha gente do mundo inteiro ali. Muito interessante ver que a igreja de Cristo está historicamente espalhada pela face da terra. A glória de Deus sendo espalhada pela imagem dos filhos de Deus, que são feitos à imagem de Jesus Cristo, por todos os lugares. Você é parte da história da redenção. Você não é um espectador, você não é alguém que está assistindo, você é alguém que foi chamado por Deus para essa história, a história da redenção. E nós almejamos o quê? A consumação. O fim dessa história, quando esse estado misturado das coisas, no qual nós pessoalmente temos esse conflito entre a nossa vida de gente que nasceu de novo e o velho homem que ainda habita em nós e nos faz pecar e nos inclina para as coisas que não são de Deus. E nós crentes almejamos esse tempo, essa hora, quando nós não teremos mais qualquer pecado. Consumação. Muito bem, o que é que nós vimos nos primeiros capítulos? Primeiro capítulo, segundo capítulo, caráter de Deus, mundo de Deus, imagem de Deus, o padrão de Deus, o padrão da imagem de Deus. Como Deus quer que nós vivamos na nossa relação com o Criador, na nossa relação com a criação e na nossa relação interpessoal no sagrado matrimônio, criação de Deus, quando homem e mulher se ajuntam e os dois tornam-se uma só carne.
Eu li uma frasezinha hoje, supostamente atribuída a John Piper, diz que no dia que Jesus largar a noiva dele, você pode largar a sua esposa. Não existe outra situação, não é? É impossível. Casamento criado por Deus, relacionamentos criados por Deus. Por que a terra é tão judiada? Por que surgem movimentos, desculpa a expressão, esdrúxulos de defesa, porque são todos radicais e religiosos da terra? Por que eles surgem? Por que eles aparecem no mundo? Sabe por que eles aparecem? Porque nós não cumprimos o nosso papel. Nós temos uma relação com essa criação, nós deveríamos cuidar dela. Quando nós não cuidamos, os idólatras se levantam e começam a cuidar dela com um processo de idolatria. O cristianismo é responsável pela terra. Nós não somos esses responsáveis por bagunçá-la, estragá-la, detoná-la. Não só isso, assim como por causa de Adão a terra foi amaldiçoada, lembram da frase? Por tua causa a terra é maldita. E essa criação aguarda a sua redenção. Nós que somos crentes, nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a Deus, nós passamos a amar a criação de Deus. Isso deveria nos fazer cuidar dela. Então, é a respeito de relacionamentos tão importantes. Depois, no capítulo 2, verso 4, e capítulo 3, um pedaço dele, vimos a extensão, os mecanismos, as consequências da queda, a realidade triste do mundo caído no qual vivemos, e a graça de Deus se manifestando ali no meio dos seus remidos, no meio do seu povo, que ele vai salvar. E hoje, ontem nós vimos uma das genealogias, no capítulo 4, alguma coisinha, e hoje nós vamos ver a genealogia do capítulo 5 que começamos a ler. Então, eu já falei para vocês, toda a escritura é inspirada por Deus, não pode pular. A escritura, esses textos estão aí por alguma razão. O nosso papel é descobrir a razão desses textos, entender a sua teologia e usar a sua teologia. Eu já falei para vocês que o livro de Gênesis é separado em várias seções. A gente sabe quando aparece essa palavrinha aí, ó, Toledot, que aparece. Esse é o livro da genealogia de, ou essa é a história de. Nossa tradução não é consistente, seria mais fácil para a gente ler se as traduções fossem consistentes, traduzindo esse Toledot sempre da mesma forma. Mas esses são os que aparecem. Capítulo 2, 4, capítulo 5, 1, que é o que a gente vai ler agora, capítulo 6, verso 9, 10, 1, 11, 10, 20, 11, 10 e 27, 25, 12, 19... e 36, 1 e 9, e depois o 37, 2. O livro de Gênesis, então, é dividido dessa maneira. Qual é o propósito desses textos que estão na Escritura? A maioria de nós, como chega lá e fala da vida do fulano, etc. e tal, e tem um número de anos, etc. e tal, a primeira coisa que salta na nossa cabeça é que esses textos estão lá para nos ajudar a marcar o quê? Tempo. Errado. Genealogias não estão na Bíblia para nós formularmos cronologias. Mas pastor, como é que o senhor sabe disso? É porque quando você pega uma genealogia e pega outra genealogia e você compara, elas não batem. Se elas não batem, você vai ter que fazer duas coisas, ou alguma de duas coisas. Ou você vai dizer assim, essa está errada ou essa está errada. Ou você vai inventar uma teoria de harmonização de duas genealogias, e aí tem mais ou menos umas 700 mil. Ou o terceiro caminho é você entender que o papel da genealogia não é para marcar o tempo. Não é, esqueça. Você não vai conseguir interpretá-las, você não vai ser bem-sucedido nesse processo. Ah, pastor, o senhor está sendo aí muito liberal com esse negócio. Então, fácil. Você acha que é para marcar o tempo? Você vai lá e pega a genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso 1 a 17, e marca o tempo com ela. Você vai ver onde você vai parar.
Não tem. Na verdade, o que Mateus fez no Evangelho, na genealogia de Jesus, ele separa em 3 blocos de 14, que são 2 vezes 7, e tenta traçar uma linha para nós entendermos a conexão desse Jesus nascendo, no caso de Mateus, com o pai da nação judaica, que é Abraão. Se você pegar a genealogia de Jesus em Lucas capítulo 3, ela é diferente da genealogia. Você vai falar assim, ou Lucas ou Mateus erraram. E nenhum dos dois errou. Cada um tinha um propósito ao escrever aquelas genealogias. Então a primeira coisa que eu quero apagar da sua cabeça é você achar que as genealogias estão na Bíblia para você fazer cálculo de data, da idade da terra. Um arcebispo inglês chamado Ussher, ele fez isso. E ele concluiu que o dia, ele tem dia e hora da criação de Adão no ano 4004 a.C. Mas não bate, gente, não tem jeito. Nomes nas genealogias e as coisas que vêm na sequência das genealogias. As genealogias, elas são seletivas. O autor vai selecionar o que ele acha que é importante para o público dele ler e entender ali. Então, por exemplo, o fulano gerou o fulano. Não é necessariamente um descendente direto. Gerou pode ser o avô, pode ser o bisavô, pode ser o neto, bisneto, é assim, ancestral, descendente. Não significa que esse fulano que está aqui é imediatamente o filho desse outro. Como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso? Basta você pegar 2 genealogias que têm os mesmos nomes e comparar. Numa, o fulano é filho do cicrano. Na outra, ele é trineto do cicrano. Então, o que significa? Isso significa que nessa genealogia aqui está o nome do indivíduo e o nome do filho dele. Mas na outra está o nome do fulano e está o nome do tataraneto dele. Então você tem que fazer um processo comparativo para entender que essas genealogias não funcionam dessa maneira. Os números nas genealogias significa que eles precisam ser exatamente exatos? Também não. Não são exatos. Ah, pastor, mas isso não é um perigo para a gente ler a Bíblia, que é a palavra de Deus? Isso não vai corroer a nossa doutrina da inspiração da Bíblia? Só se você quiser. Porque todo texto ele tem que ser entendido com o propósito que o autor queria dar para ele. Então a pergunta que a gente faz é: o que é que o autor queria dizer com essas coisas? Então, muitas vezes, os números têm um significado absolutamente secundário. Mas o ponto é que essas genealogias, se você entender qual é o propósito delas, elas são confiáveis. Ou seja, eu posso confiar no que está escrito por conta do quê? Por conta do propósito para o qual foi escrito, que é mostrar a continuidade da história da redenção ao longo dos tempos e eras e épocas. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui ainda usa cheque? Levanta a mão. Vocês são velhos, hein? Credo. Ninguém usa cheque mais hoje em dia, né? Esses dias me pediam, fui num consultório com a minha mãe e não aceitava cartão, não aceitava o plano de saúde, tentei vale-refeição, não aceitava nada. E a moça falou assim: você vai ter que pagar com um cheque. Falei, e não é que eu tinha uma folhinha dentro? Uma poidinha assim, mas eu guardava ali para uma situação como essa. Foi bom. O cheque, se o cheque for de R$102,39, e se você for da mesma época que eu, que não dizia assim, e centavos acima, lembra? Você tinha que preencher e escrever os centavos. Estou vendo que vocês são de outra era mesmo, né? Está tudo balançando a cabeça assim, está vendo? Né?
Então você tinha que escrever R$ 102,39. Ou se você fosse um cheque de R$ 102,60 e você não soubesse escrever 60, você escrevia 2, né, de R$ 50,30 cada um, para evitar o problema do português. Porque se você escrevesse errado, o banco não pagava o cheque. Então, o cheque precisa ter uma exatidão, ok? Vamos pensar um segundo exemplo. Vamos pensar uma ata. A ata, ela deve ser um registro fiel do que aconteceu numa reunião, numa assembleia, etc. Você já viu pega duas pessoas, pede para as duas pessoas escreverem a ata da mesma reunião e compara no final. Compara, só faz isso. Pode ser que o elemento essencial da reunião, nas duas atas até apareça. Mas a maneira como o artista, que é o secretário, vai fazer a narrativa vai ser diferente. Não tem jeito. Porque a gente faz a narrativa de acordo com determinadas percepções. E às vezes teve uma eleição lá naquela assembleia, e eu gostava muito do cara que ganhou, e eu fiz questão de dizer assim, venceu, como é que chama? Com todo mundo votando? Unanimidade. O outro não gosta, fazendo, não bota unanimidade aqui, não é? Às vezes ele não bota nem o número de votos, porque ele não gosta do cara. Então, toda a narrativa, ela tem o quê? Um propósito. Um cheque tem que ter uma escrita exata. Uma ata, ela precisa refletir a verdade, mas ela vai ser feita a partir do ponto de vista do redator da ata. Ok? Genealogias são assim. Genealogias não são cheques. Genealogias são atas. Ou seja, o autor tinha uma intenção ao fazer o registro daquela maneira. Nosso autor do livro de Gênesis, deixa eu perguntar para vocês, quem é o autor do livro de Gênesis, hein? Até agora eu não falei isso. Em algum lugar do livro de Gênesis está escrito, Moisés, escrevi esse livro? Muito bem. Como é que a gente sabe que Moisés é o autor? Outros livros da Bíblia falam isso, em primeiro lugar. Os outros falam, eu acredito no que a Bíblia fala, certo? Segundo, eu acredito que Moisés provavelmente tenha recebido grande parte desse livro escrito. Como é que Moisés ia saber a história de Abraão? Quem quer aí me dar uma teoria? Tradição oral, ok, vamos pensar lá. Moisés viveu no ano 1400, ok? Por aí, depende da teoria também, ou às vezes foi 1200, tá? Abraão viveu em 1700 e alguma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você sabe alguma história, por tradição oral, de 300 anos atrás? Quem quer contar para mim? Mas é que o povo naquela época era analfabeto, eles não sabiam ler e escrever. Então a tradição oral era muito importante no meio daquele povo. Ora, quem é que 300 anos atrás sabia ler e escrever no Brasil? Algumas pessoas. Do mesmo jeito na época. Eu acredito muito mais em tradição escrita do que tradição oral. Ainda que a maioria dos nossos livros de teologia falem nessa longa tradição oral que acompanhou o cristianismo ou o judaísmo antigo, etc, etc, etc. Por que eu acredito que o livro de Gênesis seja um livro que veio com uma tradição escrita? Por causa dos toledotes. Essas expressõezinhas, do toledote, a geração, era a maneira de cada um deixar escrita a história da sua geração. E, na verdade, acredito que houve uma tradição escrita por trás do livro de Gênesis, que entrou com o povo no Egito, que sobreviveu os 430 anos no Egito, e que agora Moisés toma essa tradição, e Moisés é o autor inspirado, ou seja, ele vai pegar aquele texto, ele vai narrar aquele texto, ele vai contar coisas em cima daquele texto, ele vai dar a direção. Então a autoridade do livro de Gênesis é de quem?
mosaica. Nós dizemos que a autoria também é mosaica, eu não tenho problema nenhum em dizer, até porque esse livro é composto de 5 grandes livros, não é? Que formam o Pentateuco, e que a gente vê as conexões muito claras. Quem é que faz a conexão desse livro de Gênesis, no finalzinho dele, com a história de Êxodo no comecinho de Gênesis? É Moisés, é claro. Os comentários feitos, por exemplo, quem é que teria escrito no meio do texto assim, é por isso que deixa homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois são uma só carne. Ora, essa narrativa, no momento em que Adão e Eva estavam no jardim, ela não fazia muito sentido, porque eles não tinham pai e mãe. Ela faria sentido de alguém lá na frente dizer, olha, é por isso que se unem os dois e formam uma só carne. Porque aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 38, que é a história de Judá, lembra da história de Judá? Na história de Judá, Judá escolhe lá, tem os seus filhos, o primeiro casa-se com Tamar, o filho morre, aí o irmão precisa se casar com ela, e o segundo irmão morre porque ele não cumpriu a lei do levirato. Oxe, a lei do levirato é da tribo de Levi, que vai vir muito depois, lá na saída do Egito, quando o livro de Levítico é criado. Então Moisés está lá no texto, um texto que ele recebeu, fazendo vários comentários como esse. E não tem problema nenhum que ele faça tal coisa. Então, o que ele faz, e essa autoridade mosaica, faz com que essas narrativas sejam confiáveis. Ou seja, nós confiamos naquilo que está escrito na palavra de Deus, quando isso nos mostra a continuidade da história da redenção. Nossa história, em Gênesis capítulo 5, ela é dividida em 10 parágrafos idênticos, elaborados de maneira idêntica. Um para cada geração da linhagem de Adão a Sete e a Noé. Então, para cada parágrafo vai aparecer o nome, ok? Sete viveu, a idade, 105 anos. Depois nasce um filho, aí vem os anos adicionais após o nascimento do filho. Depois vem o reconhecimento de outros filhos. Depois fala a extensão total da vida e o refrão de todas elas. E então morreu. Ok? São 10 parágrafos escritos dessa mesma maneira. Quando você começa a ler um texto desse, e é sempre igual, o que acontece com você? Você dorme, né? Geralmente você dorme. É aí que você pula. Aí Deus está vendo. Ele começa a repetir. Agora, quando no meio do texto o autor pega uma narrativa que vem sendo repetida identicamente em cada parágrafo e ele muda, o que você quer? O que ele quer com você? Ele quer chamar a sua atenção, ele quer colocar o seu foco lá naquele lugar. Então nós vamos aprendendo com essas listas e essas narrativas dessa maneira. Aqui a gente enxerga esse novo capítulo da história e ele é feito em contraste. Se você lembra, você volta aí uma página na sua Bíblia e você vai ver que no capítulo 4, no versículo 17, aparece a genealogia de Caim. Ok? Genealogia de Caim. E essa genealogia de Caim, ela deve ser feita, ela deve ser lida em contraste uma com a outra. E é interessante que nessas genealogias existem nomes que são iguais, mas são de 2 genealogias diferentes. Mas o autor faz questão de dizer, por exemplo, quando chega num certo ponto, se você olhar aí na genealogia de Caim, você vai ver que tem um Enoque. Se você olhar na genealogia de Adão, você vai ver que tem um Enoque. E pode ser, você vai ter que fazer a leitura e ver, faz sentido? Ver se há um elemento de contraste entre um e outro. Às vezes é só uma mera coincidência, ok? Então você precisa trabalhar com essas possibilidades para você fazer a pesquisa, fazer o seu estudo, saber para que é que aquele texto está lá
daquela maneira, tá bom? Uma coisa que preocupa às vezes a gente ao ler uma genealogia dessa, essa é a pergunta muito comum que eu recebo, mas pastor, esse pessoal vivia esse tanto de tempo mesmo? Existem aí os teólogos, eles vão atrás de teorias e tal, não sei o quê. Quando você lê genealogias do Antigo Oriente Próximo, que são os povos lá daquela região em tempos passados, você vai ver que algumas delas mencionam números muito grandes como esses. Aliás, a genealogia de alguns reis lá era de 18 mil anos e tal. Aqui na genealogia de Adão é até pequeno o número de anos. É possível que o homem naquela época vivesse esse tanto? Eu não vejo nenhuma dificuldade. Lembra, nós estamos saindo do ambiente, entre aspas, mágico, sobrenatural do Éden. Então, como o homem está aqui saindo desse ambiente, a vida, o span, o tempo de vida do ser humano, ele pode ter sido realmente grande dessa maneira, não tem problema nenhum em entender isso dessa maneira, ainda que eu entenda que os números sejam a função precisa da genealogia aqui nesse ponto. Então, tendo dito essas coisas a título introdutório, vamos pensar um pouquinho na história, na genealogia. Então, o texto começando diz, esse é o Toledot, é aquela palavrinha de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Primeira coisa que você vai observar quando você lê isso aqui, o que você lembra? Você está lendo o livro de Gênesis, ok? Qual é a primeira coisa que você lembra? Do dia que Deus os criou. Está lá no capítulo 1, certo? Do dia que Deus os criou, porque também está lá no capítulo 2, tá? Então, você lembra, opa, peraí, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus os abençoou, opa, capítulo 1, versículo 28 vem, qual é a bênção? Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, etc. e tal. E chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Opa, Deus criou homem e mulher, Deus criou macho e fêmea. E o pessoal pergunta assim, gente, quanto tempo será que passou até Adão ter o seu filho? Ora, no verso 3 aparece assim, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Imagina comigo que eu não tivesse o capítulo 4 da Bíblia. O que é narrado no capítulo 4? Primeiro, nasceu Caim e Abel, certo? Não dá para matar sem nascer primeiro. Então, nasceu os dois meninos. Suponha que não tivesse essa narrativa, e eu nem tivesse o verso 25 e 26 do capítulo 4, que falam do nascimento de Sete. Suponha que esse capítulo tivesse sumido da Bíblia, e eu lesse esse texto aqui, então o primeiro filho de Adão foi Sete. Percebe? O autor está sendo o quê? Seletivo. Se ele quisesse fazer uma narrativa precisa, histórica, cronológica, qual é o primeiro filho que ele ia colocar na genealogia? Caim. Qual era o segundo? Abel. Mas ele omite os dois. Por que ele omite os dois? Porque ele tem uma intenção teológica de mostrar uma genealogia, de mostrar uma sequência. E na sequência, primeiro, Abel não entra por quê? Porque morreu. E Caim não entra por quê? Porque ele é outra semente. Intenção teológica. Então, se você tivesse o capítulo 5 e você tivesse uma percepção errada a respeito de genealogias, você ia sair por aí defendendo a doutrina de que Adão teve o seu primeiro filho aos 130 anos de idade e não antes. Mas não é isso que o texto está dizendo, porque eu tenho o resto do texto, tá? Então ele teve esse filho, Sete, com esses 130 anos. Gente, eu tenho 53, eu quero netos. Diz que neto é muito bom, mas eu fico olhando as mamães com os filhos pequenos e eu falo assim, eu não tenho mais essa energia. Não é? Eu não tenho mais essa energia. Agora eu já estou para cuidar de neto,
não de filho. Muito bem. Ele teve com 130, imagina, gente. Dona Eva devia ter tinha a mesma idade praticamente, né? Gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Opa, peraí. Então Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e agora Adão tem o quê? Um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então quer dizer que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus? Posso fazer essa relação? E quando eu tenho filhos, os meus filhos são criados à imagem e semelhança de Deus? Posso. É isso mesmo. Eles mantêm essa imagem e semelhança de Deus. Esse filho foi chamado Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos. Nesse processo ele teve filhos e filhas. Antes ele tinha tido filhos e filhas? Claro. Como é que eu sei disso? Porque eu não tenho outra explicação. E ontem foi essa pergunta que algumas pessoas me fizeram, não é? Com quem Caim casou? Porque teve filhos e filhas. E provavelmente, eu não sei se... É muito provável que o primeiríssimo tenha sido Caim, não sei que idade foi, certo? E depois nasceu um outro que foi Abel, ok? Eu não sei se entre Caim e Abel teve outro, ou se logo depois dele houve outros filhos e filhas que não estão na narrativa. Mas eu não tenho outro pessoal, não tenho outro grupo para se casar aí com essa turma. Os dias todos de vida de Adão foram 930 anos. Morreu. O que o texto quer me ensinar? Quais são essas primeiras lições dessa nova história? Ok? Primeiro, a vida é continuada. Eles geram filhos. Lembra? Você precisa manter o contraste que eu falei para vocês. Se bênção é fecundidade, maldição é infertilidade e esterilidade. Então, eles continuaram a ter filhos. A vida é continuada, a promessa de Deus é mantida. Ela é mantida porque Deus mitiga a maldição. O que é mitigar a maldição? É Deus recolher, segurar a maldição. E quando ele faz isso, ele permite ao homem que haja fecundidade, que haja multiplicação, que haja expansão, ou seja, o projeto de Deus continua nessa genealogia. E aqui eu preciso fazer um parênteses bem grande. Uma vez eu estava explicando isso numa sala de escola dominical e tinha uma jovem senhora que estava fazendo tratamento para engravidar. E não, fazia muito tempo e não conseguia. E ela entrou em pânico. Porque ela falou assim, eu estou amaldiçoada por Deus, porque eu não tenho filhos. Veja bem, queridos, nesse caso, como em qualquer outro caso, qualquer um de nós está sujeito a qualquer efeito da queda, tá? Os efeitos da queda, eles são para a humanidade, e algumas mulheres sofrem o efeito da doença, do problema, do fruto da queda, que é a esterilidade ou é uma outra doença que pode nos acometer. Então, não diga assim, eu sou maldita de Deus, porque as mulheres no Antigo Testamento, elas pensavam assim, lembra? Eu sou maldita, eu não tenho filhos, eu sou maldita, eu não tenho filhos. Mas é porque eles não tinham meios de entender também, talvez, todos os efeitos da queda. Então, eles olhavam dessa maneira. Então, não é um caso particular que vai determinar essa questão. Muito bem. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. O homem gera filhos segundo a sua imagem, que ainda é a imagem de Deus. Mas agora essa imagem também é imagem do próprio homem. E no caso, sendo imagem do próprio homem, carrega aquilo que nós chamamos de natureza, a semente do pecado, que é a natureza corrompida com a qual os nossos filhos nascem. Menos os meus, claro. Os dos outros, né? Nossos filhos nascem corrompidos, eles aprendem a falar não antes de falar mamãe. Então eles crescem assim. Teve filhos e filhas, o texto faz questão de marcar filhos e filhas para deixar bem claro para nós que a questão da imagem de Deus está sobre macho e fêmea. Esse foi um pensamento muito corrompido no judaísmo, tá? Muito corrompido.
o judeu homem, e isso existe escrito, por isso a gente sabe, não é? Ele dava graças a Deus porque não nasceu nem mulher, nem cachorro, nem outra coisa. É uma absoluta corrupção. Feminismo, gente, eu tenho que ser cuidadoso aqui porque é difícil, eu não tenho tempo para explicar todo o processo. O movimento chamado feminista, ele fez algumas coisas interessantes, ok? Ele trouxe alguns direitos, trouxe algumas coisas boas e legais para a sociedade e cultura. Mas o feminismo é uma praga. É uma praga cultural. Só que a gente olha para o feminismo dessa maneira e fala assim, que horror, etc. e tal, quando você passa a entender. Porque eu sei que algumas mulheres aí já estão com raiva de mim, querendo me tacar uma Bíblia na cabeça. Só que a gente esquece de olhar que o machismo é tão perverso quanto o feminismo. Ser macho e ser fêmea significa estar encaixado nos papéis determinados. Lembra que eu falei lá no primeiro dia, no padrão de Deus, para homem e mulher. Machismo e feminismo são erros, são distorções. Lembra que no primeiro dia eu falei assim, quem cria a cultura é Deus e quem desenvolve é o homem? Ok, quem cria seres macho e fêmea é Deus. Quem desenvolve culturas pervertidas são os homens depois da queda. Feminismo e machismo. Mas o fato é que nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer, e o homem machista tem a tendência a isso, tem a tendência de esquecer que a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. E o homem então passa a exercer o domínio debaixo da queda nesse processo. Aliás, lá no capítulo 3, no versículo, é melhor olhar para não falar bobagem, né? No versículo 15 ou 16, o texto diz assim, por inimizade entre ti e a mulher, entre a descendente e o descendente, eu vou voltar a esse texto depois, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará a luz a filhos, eu expliquei esse conceito, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Alguns intérpretes entendem que isso é uma maldição para a mulher, porque ela agora vai estar governada pelo marido. Não cabe na minha cabeça na leitura que eu faço da Escritura. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem e criou a mulher como auxiliadora idônea e criou o homem como cabeça da mulher. Isso é criacional, isso não é queda. O problema que a mulher ia enfrentar agora é que ela ia ser governada por um marido caído. Pecador. Agora o negócio complicou. É um conflito. Antes não havia esse conflito, agora há esse conflito. Mas a Escritura é muito clara sobre o governo do marido sobre a esposa. E lá em casa minha mulher sabe, quem manda sou eu. Tá, tira essa parte aí. Vida, continuidade. Mas também existe a morte. A morte é fato. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Quem leu esse texto, viu o primeiro homem que foi criado, lembra que a ordem foi dada para esse homem, se você comer você vai morrer, e você morre. Ué, mas não fala da morte da mulher, né? Por que só fala da morte do homem? Porque a genealogia, por causa dos cabeças, ela é colocada na figura dos homens. Só que a mulher também morreu. Mas o responsável era ele. E sendo ele o responsável, a morte dele é claramente narrada. A morte é uma realidade. O fruto do pecado, a escolha do homem, manifesta-se na história de todo ser humano. E se Jesus não voltar antes de determinada data, eu tenho uma notícia para dar para você. Se você não sabe ainda, você vai morrer. Tem uma possibilidade de eu não morrer.
é Cristo voltar antes da minha morte. É muito interessante, é muito bonita essa parte da Escritura. A morte não é mais uma necessidade para o remido. Se Cristo voltar antes da morte, e Ele vai voltar antes da morte de alguns, não sei qual geração vai ser isso, esses não passarão por essa morte física. Eles serão transformados no corpo da ressurreição. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Perdeu, playboy. Já era. Você não tem mais domínio, mas nós ainda passamos por ela. Muito bem. Sete viveu 105 anos, gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos. Morreu. Enos viveu 900 anos e gerou a Cainã, e depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos. Morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalael. Depois que gerou a Maalael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Esses personagens, se você for lá na genealogia de Jesus, no Evangelho de Lucas, você vai encontrá-los. Se você for lá na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, você não vai encontrar. Por quê? Porque vai até Abraão, ok? Mas na genealogia de Lucas, ela vai até onde? Até Adão. Até Adão. Teve um filho, chamou. Então aqui existe esse padrão, o padrão de nascer, o padrão de dar o nome, que proporciona essa relação da humanidade com a atividade divina, porque Deus é que deu o nome para Adão. E agora ele delega ao homem dar nome. Então no Antigo Testamento, quem dava nome aos filhos era o homem. Nós pervertemos a cultura, porque se sua mulher não concordar com o nome, você não tem coragem. Fala sério. Quem que deu o nome lá, Dilson? Fala lá. Confessa. Então, tá vendo? Somos nós, né? Mas lá era o nome era dado pelo pai. Porque ele era a cabeça, ele era a autoridade, tá? Depois meu filho reclama que chama Avner, tá vendo? Não é minha culpa. A relação, então, ela é muito explícita. E aí nasce um filho chamado Sete para Adão, que já foi mencionado lá na narrativa do capítulo 4, no finalzinho. Então eu tenho aqui uma conexão do capítulo anterior com ele, e aí eu vou vendo esses grandes números, 800 anos, 930 anos, né? E sempre essa realidade final morreu. Cada genealogia dessa deve nos lembrar da transgressão de Adão. Deve nos lembrar de Romanos capítulo 5, versículo 12, 13, 14. A morte veio por um só. Em contrapartida, Deus assegura essa estabilidade da ordem criada, a despeito do juízo, a despeito da morte. A graça de Deus preserva aquilo que a gente vai chamar de linhagem messiânica. Qual que é essa linhagem messiânica? Capítulo 3, versículo 15. O que diz o capítulo 3, versículo 15? O descendente da mulher vai sobreviver para matar a serpente. Ou seja, há uma proliferação na terra. E aí o texto vai continuar. Malael viveu 65 anos, gerou a Jared. A gente precisa lembrar esses nomes, eu gosto de ler, porque isso dá tanta ideia, né, para o pessoal aí procriar e dar nome para os filhos. Depois, cadê o Cainã? O Cainã estava aqui ontem, eu conheci um Cainã lá na piscina, tá vendo? Saiu daqui, ó, chegou pertinho. Né? Maalalel viveu 65 anos, gerou a Jared, depois gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos, teve filhos e filhas. Todos os filhos de Maalalel foram 895 anos. Morreu.
Jared viveu 162 anos, gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos. Morreu. A genealogia ela vem num passo, direitinho, tranquila, repetida, sempre a mesma coisa, mostrando o mesmo padrão em todo o tempo. Entretanto, quando chega na genealogia de Enoque, o texto diz assim: e Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus. Opa! O autor mudou uma coisa aqui. Ele quer que eu preste muita atenção no que ele está narrando. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Não morreu. Uau! Esperança, graça, misericórdia de Deus, certamente morrerás se eu não intervir. Certamente morrerás se eu não for misericordioso. Certamente morrerás se eu não aplicar a graça. Tenho certeza que o autor de Gênesis contava com essa surpresa. Ele não morreu. Ele já não era. 2 homens no Antigo Testamento passam por essa experiência, por essa surpresa. Nosso irmão Enoque e nosso irmão Elias. A ideia aqui é diferente. Deus o tomou, não é que ele tomou a vida, é totalmente a ideia de morrer ou de morte prematura, nada disso. A ideia aqui é que ele foi arrebatado. Ele foi levado por Deus. E o texto usa essa expressãozinha maravilhosa, e ele andou com Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui para explicar para vocês esse conceito. Capítulo 3, versículo 8 de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim. Todo dia no finzinho da tarde, chamado viração do dia, quando o dia começava a esfriar, Deus dava uma passada no jardim. Ele tinha um ponto de encontro com Adão. Deus chega no ponto de encontro e não encontra Adão e sua esposa. Aliás, o texto começa dizendo que eles ouviram a voz. Eu não sei com quem Deus estava conversando, se era a Trindade que batia um papo, mas ele falava. E veja que é importante isso. No capítulo 1 diz assim: façamos o homem, não é? Lembra que no capítulo 3, lá adiante, ele se tornou como um de nós. É Deus conversando com Deus, tá? Deus conversando com Deus. E diz que quando ele ouve a voz de Jeová Deus, que andava pelo jardim, eles se escondem, ele e a mulher, entre as árvores do jardim. E Deus chama e pergunta: cadê você? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz e eu estive nu e eu me escondi. Eu fico imaginando essas caminhadas da tarde dos nossos primeiros pais, filhos de Deus, com o Pai Deus. Qual será o papo que rolava? Não está na Bíblia, tá, gente? É ilustração do pastor. Como foi o dia, Adão? Foi bom, Senhor. Porque no jardim era bom. Foi muito bom. Fizemos tal coisa, começamos a espalhar o jardim,
Estamos aqui tentando entender esse negócio de procriar aí, não sei bem como é que funciona e tal. Vai em frente, meu filho. E Adão observava o seu pai, que o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, fazer várias coisas, e à medida em que o pai fazia as coisas no jardim, o filho imitava o pai. Foi daí que o apóstolo Paulo tirou aquela expressão: sede meus imitadores, sede imitadores de Deus. Nós fomos chamados para andar com Deus e para imitar a Deus. E aqui tem uma coisa preciosa: Deus trancou o homem de entrar no jardim, mas ele saiu do jardim e ele andava com o homem fora. Ele não confrontou Caim fora do jardim? Ele não ensinava ainda a Adão e sua esposa depois do jardim? Aqui ele não ensina um descendente de Adão? Deus não ficou preso no jardim. Deus é maior que o jardim. Deus é o criador do jardim. Deus é o criador da terra. E esse homem andou com Deus. Já não era. Quando você chega lá no Novo Testamento, você vê um grupo de 12 homens andando atrás de um outro homem o tempo inteiro. E aquele homem ensinando aqueles 12 homens como eles deveriam andar. E aquele homem era o Filho de Deus. E eles olhavam aquele homem fazer as coisas e eles tentavam imitar aquele homem fazendo as coisas que ele fazia. Porque ele veio nos ensinar a andar com Deus. Se você quer saber, se alguém um dia te perguntar assim: você é crente, você é cristão da igreja XYZ aí, me dá uma definição, porque hoje espiritualidade está na moda. Se você está aí nas empresas, em todo lugar, todo mundo fala de espiritualidade. E alguém te perguntar assim: me dá um exemplo do que é a espiritualidade aí na sua religião. Você pode responder assim: é andar com Deus. Essa é a nossa espiritualidade. Nós estamos aqui aprendendo a andar com o Senhor. Agora eu olho para o filho mais velho e eu imito o filho mais... Quem tem filho aqui sabe como é que funciona, né? O segundo tem uma escola pronta. Sempre. É ou não é, Nina? Imitava tudo que o irmão fazia. E eu tenho um irmão mais velho. E ele me chamou para imitá-lo. Ele disse assim: eu quero que você vá até os confins da terra. Enquanto você vai até os confins da terra, eu quero garantir duas coisas para você. Primeiro, eu sou seu irmão mais velho, eu tenho toda a autoridade na terra. Fica tranquilo, maninho. Fica tranquilo, meu irmão. Eu estou com você. Eu tenho autoridade. Eu vou junto. Queridos, essa é a história da Bíblia. Alguns capítulos mais adiante, Deus vai chamar um homem, Abrão. Lembra de Abrão? O que Deus diz para Abrão? Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Adivinha qual é a raiz desse verbo que aí está no imperativo, no capítulo 12? Lá na língua original. Talvez eu pudesse ter traduzido assim: anda. Mesmo verbo. Deus, ao longo da história, chamando os seus filhos para imitá-lo e andar com ele. Deus, ao longo da história, chamando os seus filhos para trazerem esperança e espalhar a imagem de Deus na terra. E ele andou com Deus. E já não era. Deus o tomou para si.
Eu podia passar aqui mais 1 hora, 1 hora e meia, dando exemplo para vocês dessa narrativa de andar com Deus na Bíblia. Foi para isso que você foi chamado, querido. Para ir até os confins da terra, espalhar a imagem de Deus, imitando o seu irmão mais velho, para que o nome de Deus seja glorificado. No meio do processo, vai ter canseira, tá? Se alguém pregar um evangelho diferente para você, cuidado. Diz o texto na sua continuidade. Metusalém viveu 187 anos, gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos. Morreu. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé. Opa, mudou o padrão da narrativa. Não é exatamente igual os outros. Nos outros diz assim, ele viveu e gerou fulano. Mas aqui diz e pôs-lhe o nome. Esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor Jeová amaldiçoou. Se você já leu o capítulo 3, você lembra que Deus disse, maldita é a terra. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou Sem, Cam e Jafé, e acabou a genealogia. Então, mudança de padrão. Mudança de padrão. O que acontece com esse tal de Noé? O nome dele está ligado ao que o pai dele espera dele. Ele pôs o nome de Noé, Noah, e diz, como é difícil o trabalho aqui. O autor quer que você lembre do texto, gente. Lembra do texto. O que havia sido dito? Deus amaldiçoou a terra e disse o quê? Do suor, do rosto, não era pão com manteiga, era pão com suor. Você vai comer. Em fadigas, tornou-se duro. Está tudo repetido aqui. E ele esperava esse momento, essa hora, em que haveria um consolo, porque essa fadiga era grande, a fadiga das mãos na terra que Deus havia amaldiçoado. E ele diz, ele vai nos consolar. E aqui eu tenho um Lameque, lá no capítulo 4, e um Lameque aqui. O Lameque do capítulo 4 foi um cara vingativo, lembra? O cara pisou no meu pé e eu matei. Esse Lameque aqui, ele tem um filho que ele espera nele o livramento da maldição. E é interessante, porque Noé, lá na frente, ele vai se tornar o quê? Um viticultor. Fala difícil, fala sério. Ele vai ser um vinicultor. Ele vai plantar. E aquilo vai trazer o quê? Um descanso. É a lavoura agropecuária organizada, facilitando a vida e trazendo seus frutos. E depois Noé tinha a idade de 500 anos e gerou a Sem, Cam e Jafé. Quer ver? Se você fala assim, tudo direitinho, os números, gente, nasceu 3 meninos num ano só, só se eles fossem gêmeos, certo? Ou trigêmeos. Então, a gente não sabe nem a ordem do nascimento deles, nem quando eles nasceram. O texto não está aí para me dar esses detalhes, ok? Apenas nasceram esses 3. Eu não sei nem se Sem é o primogênito ou não. Mas o fato é que havia aí uma esperança nesse homem chamado, nesse filho chamado Noé. E essa esperança identificada, clarificada, ela vai se manifestar. E eu não vou entrar nessa parte, eu só vou ler esse verso para vocês. Ela vai se manifestar quando, no verso 8
do capítulo 6, o texto diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Está vendo por que não dá para dizer que graça é do Novo Testamento e a lei é do Antigo Testamento? Não é propaganda do livro, mas se você quiser entender, compre. Nós precisamos entender bem essa relação da lei e da graça, né? Noé achou graça diante de Deus. E isso vem depois dos obscuros relatos que esse capítulo 6 vai nos trazer, que é a continuidade desse capítulo 5, quando o homem, agora na semente da mulher, vai trazer descanso da maldição. O que a gente tem que fazer, gente? Primeiro, nós precisamos ler a Bíblia com realismo. Muito cuidado, muito cuidado. Eu tenho que fazer essa exortação para você. Com pessoas que dizem Deus disse coisa que não está na Bíblia. E gente que acha a vida diferente da realidade do mundo que é narrado na Bíblia. Cuidado. A palavra de Deus é suficiente para nos mostrar todas essas coisas. Então, leia a Escritura e compreenda a realidade do mundo e da vida. Compreenda a realidade da queda. Compreenda a realidade da morte. Compreenda o fruto do pecado. Compreenda a dimensão da redenção que Cristo nos traz. Porque tem muito absurdo. Tem gente que lê a Bíblia, não entende a Bíblia e faz tanta bobagem em nome da Bíblia, que é de envergonhar. Nós somos passíveis de morte. E deixa eu dizer para vocês, sabe que dia você vai morrer? No dia que Deus quiser. E não adianta vir gente dizer que você não vai morrer, que você não vai passar, que agora você vai ser curado, é agora. Não adianta, gente. No dia que Deus quiser que você morra, você vai morrer. É a realidade da vida. Eu tenho que desejar e almejar a morte? Não. Como eu disse para vocês, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de morrer. Eu não gosto de dor, eu não gosto de desconforto. Eu fico negociando de vez em quando com Deus aí, como se eu pudesse negociar com Ele. Deus, é o seguinte, eu podia ter uma morte tranquila. Né? Dirigindo o carro, dormir e tal, bater, né? Tá vendo? Para quem morreu é tranquilo, não é? Não adianta você negociar. Meu cunhado me contou uma história, tem um parente lá, a pessoa tem uma doença mental séria e ele resolveu se matar. Ele pegou uma faca e enfiou aqui assim, ó, no coração. Pois pegou só a pontinha. Ele tirou a faca e não saiu sangue. Foi agora, no Natal, está Vivinho da Silva. Ele morreu, não vai morrer. Mas nós temos que entender, eu já vi gente chegando com uma pessoa lá doente, eu declaro agora que você está curado, e no outro dia com a mesma cara de pau fazendo o enterro do indivíduo. Para com isso. Nós temos que nos ater à Escritura, compreender a realidade do mundo, da vida, formar a nossa visão de mundo a partir da palavra de Deus. E a partir disso entender a esperança da graça do Evangelho, andar com Deus, viver com Cristo, como nos ensina o apóstolo Paulo, andai nele. Espalhe a imagem do seu Redentor.
viver numa vida cheia de graça em Cristo. Afirme: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E isso é para a glória de Deus. Essa escritura, queridos, ela nos é relevante em todo o tempo. E eu quero terminar apenas lembrando você dessa fantástica genealogia. Eu não vou ler toda, porque ela é longa também. Lucas capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, esse filho de Janai, filho de José. José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matias filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá. Verso 34. Judá filho de Jacó, Jacó filho de Isaque, Isaque filho de Abraão, esse filho de Terá, filho de Naor. Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Toda profecia cumprida na pessoa do meu Senhor. Toda profecia cumprida naquele que possibilitou a minha adoção nessa família, para que eu pudesse imitar meu irmão mais velho e abençoar o mundo, do jeitinho que Deus chamou Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos muito pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, por essa tremenda genealogia da semente da mulher, da semente santa dos filhos de Deus, que nos trouxe Teu Filho amado Jesus Cristo encarnado até aqui, para que Ele cumprisse papel, para que Ele cumprisse obra, para que Ele fizesse um trabalho tão tremendo, tão perfeito, tão santo, que fosse agradável ao Senhor, ó Pai. Obrigado por isso. Assim, ó Deus, ao olhar para toda essa história, nos ensina que somos parte dela, que somos os chamados do Senhor para vivê-la, para vivenciá-la, para abençoar as famílias da terra, Senhor. Ensina-nos dessa maneira, ensina-nos a viver, a manifestar a real imagem do Teu Filho Jesus, refeita em nós, ó Pai, para que o mundo conheça a Tua glória por meio dos Teus filhos. É a oração que fazemos no nome do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Amém.